Graça e paz, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, sejam bem-vindos ao nosso encontro com a palavra de Deus, ao nosso encontro com a fé, ao nosso encontro com a esperança, ao nosso encontro com a graça, suporte, amor e poder de Deus, que nos tem sido como bússola, como sol, como direção, como amparo, como um porto seguro, onde nós podemos nos aportar, renovar as nossas energias e nos fortalecer na nossa caminhada. A palavra de Deus tem tocado no meu coração nesses dias, curiosamente tem se referido ao descanso, à confiança, à tranquilidade. Eu digo curiosamente porque é bastante, digamos assim, curioso que nós possamos nos sentir reconfortados na presença de Deus no meio de tanta dificuldade. É como um escritor, um teólogo muito importante dos dias atuais disse recentemente: estamos vivendo uma era entre caos e ordem. Vemos sinais de morte por todos os lados, vemos nações levantando barreiras, dificuldades, incêndios, queimadas, tragédias, escândalos, corrupção, e diria até, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, estamos até, de uma forma muito infeliz, até nos acostumando. Quase não há nada que possa nos assustar. A gente se assombra com uma declaração, se espanta com alguma dor, com alguma tragédia, mas é preciso que nós encontremos os sinais da ordem no meio do caos. É preciso que nós encontremos os sinais da presença do poder de Deus no meio de tanta dificuldade. De certa forma, ele foi muito feliz que nós vivemos entre caos e ordem. E a história do povo de Deus ilustra muito isso. Tem sempre caos e ordem na história do povo de Deus, podemos ver isso na palavra, mas a ordem sempre prevalecendo. E essa talvez é a grande mensagem que eu quero compartilhar para vocês. Que nós possamos enxergar no meio do caos os sinais da ordem, no meio da dor, os sinais da esperança para que nós possamos caminhar. Portanto, eu te convido, com base nessa esperança, que você possa descansar no meio de tanta dificuldade. A palavra de Deus, ali em Salmos, né, nos convidam a essa reflexão, Salmos 37, os versos de 4 a 7, um texto que fala muito ao meu coração, quando diz: agrada-te do Senhor, e ele cumprirá, satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele, diz o salmista. Tá? Gosto muito desse texto e tenho, nesses últimos dias, sentido, né, da parte de Deus, da parte dos sinais, daquilo que Deus tem falado aos nossos corações, para que descansemos. Estamos já há um bom tempo enfrentando os efeitos da pandemia, estamos há um bom tempo nos adaptando às circunstâncias novas, desafiantes, difíceis. Estamos há alguns bom tempo nos adaptando a um novo normal que tudo indica vai ser longo, né, duradouro. Estamos nos adaptando. E a palavra de Deus aqui do salmista se torna muito importante para que nós possamos não perder o foco na nossa esperança em Deus, para que nós possamos descansar e deixar com Ele as coisas acontecer. Eu digo descansa em Deus, amados irmãos e irmãs, e também fiz menção à palavra, né, ao talvez, né, ali a dicotomia caos e ordem, porque se temos visto muitas manifestações que nos entristecem, muitas notícias desesperadoras, muitas circunstâncias desafiantes, muitas queimadas, dor, sofrimento, angústia, tribulação. Se temos visto muito caos, há muitos sinais de ordem que nós precisamos recuperar e, quem sabe, talvez frisar o nosso olhar.
Nos últimos dias, temos acompanhado com muita dor e muita tristeza boa parte do Pantanal sendo destruído, animais perdendo a vida, nossos biomas sendo destruídos, e no tocante a isso, declarações infelizes, no tocante a isso, muita dificuldade, mas, ao mesmo tempo, basta-no também a cada um de nós olhar o que há sinal de esperança. E talvez o que nessa pandemia e o que nos últimos dias tem enchido o meu coração de esperança é ver que a sociedade não tem apenas pessoas desonestas, pessoas cínicas, pessoas egoístas, não tem apenas pessoas que agem visando seus interesses ou apenas sedentas de poder. A sociedade é composta por pessoas como eu e você, que amamos a vida, amamos o trabalho, amamos a criação de Deus e queremos ver uma sociedade melhor. Basta olhar, né? Tem me chamado muita atenção nos últimos dias, os brigadistas, as pessoas que, neste calor, poderíamos dizer, quase infernal dos últimos dias, existem pessoas que estão passando dias e noites inteiros no Cerrado, na Caatinga, no Pantanal, ali, frente às chamas, correndo um enorme risco de vida, de desidratação, para salvar a nossa natureza, para salvar os nossos animais. Temos também pessoas que enviam alimentos, enviam doações, temos pessoas que estão se dispondo, temos pessoas que estão se manifestando, temos pessoas que têm doado suas vidas, como no caso dos médicos, enfermeiros, enfim, há muitos sinais da presença de Deus que nos enchem de esperança e nos fazem acreditar numa sociedade melhor. É por isso que o teólogo afirma: vivemos na tensão entre caos e ordem, mas a ordem prevalece porque é vontade de Deus. A ordem prevalece porque a natureza ela é sábia, ela é poderosa. A ordem prevalece porque Deus se faz presente no meio da história. É por isso que é possível descansar, sim, em Deus, é possível, sim, descansar numa humanidade redimida, é possível, sim, descansar no avanço da nossa sociedade, das nossas instituições, das nossas igrejas, é possível acreditar no avanço. Não deixe apenas as notícias ruins contaminar a sua fé e a esperança. Não deixe apenas as dificuldades preencherem seu coração. Não deixe apenas a dor e o medo invadir o seu coração. Eu sou daquelas pessoas que não fujo das notícias. É preciso que nós cristãos estejamos atentos. Eu não desligo a televisão, eu não me fecho em relação ao mundo. Ao contrário, eu procuro conhecer o que se passa na realidade para me pontuar e para me colocar de maneira mais responsável e consistente. Mas eu também percebo com muita esperança os sinais. Olhe, né, nas próximas reportagens, nas próximas notícias, olhe o lado positivo. Veja as pessoas que estão se levantando no Pantanal, no interior da Bahia, na Amazônia, nas nossas cidades, nos nossos hospitais, médicos, enfermeiros, bombeiros, policiais militares, pessoas que essas sim nós podemos chamar de pessoas de bem. Pessoas que não medem esforços, né? Pessoas que não olham para o quanto ganham, pessoas que não estão sedentas pelo poder, mas que querem preservar, querem cuidar da natureza, querem cuidar da cidade, querem cuidar da vida, ainda que isso seja arriscado, perigoso e coloque a sua própria vida em risco. Portanto, irmãos e irmãs, descansemos no Senhor, porque Ele tem levantado. Nós não estamos sozinhos nessa batalha. Você não está só. É preciso que você atente. Se você tem lutas, há pessoas que lutam como você.
Se você passa dificuldades, há pessoas que também passam dificuldades. Se você almeja uma sociedade melhor, há muitas e muitas pessoas trabalhando por isso. E eu diria para você com total certeza, tranquilidade e convicção, a sociedade está aí por causa da presença de pessoas como eu e você, que querem, que acreditam e que entendem que fomos chamados para cuidar da criação, fomos chamados para amar, para evangelizar, para cuidar. Somos mordomos e vamos sim proteger a nossa natureza, vamos proteger a vida, a nossa, dos nossos familiares, vamos espalhar amor, vamos fazer o melhor. Não há motivo para você ficar parado porque tem alguém do seu lado que não cuida. Não há motivo para você deixar de ser honesto e aplicado porque o seu vizinho não faz as coisas de maneira correta. Não há motivo para você abandonar a sua fé, os fundamentos, os postulados que te regeram até agora, se você só vê corrupção, morte, egoísmo e dor, porque, na verdade, no meio da morte, da corrupção, do egoísmo e da dor, existe também o amor, existe a fé, existe o trabalho, existe a solidariedade, e é por isso que nós vamos continuar semeando, vamos continuar acreditando, vamos continuar falando de amor, vamos cuidar da vida. Chamou-me muito a atenção a mobilização da sociedade, de agentes do poder público, não podemos deixar isso passar em branco, existem políticos muito corretos, muito dedicados, a sociedade civil, brigadistas, voluntários, pessoas levando água, alimento para os animais famintos e desidratados, fugindo do fogo. Olhe para isso e perceba que Deus continua agindo nas nossas vidas, na sociedade. Nós vamos ouvir um cântico muito antigo, mas de uma força, de uma expressão muito grande, que é quando nós olhamos o caos ao nosso redor, mas, esquecendo-se desse caos, olhamos para a certeza da presença, do poder de Deus no meio da nossa história. Vamos ouvir esse cântico e depois vamos nos unir em oração, lembrando hoje de pessoas como eu e você que querem uma sociedade melhor, um mundo mais justo, uma terra sinalizada com a presença de Deus por meio da igreja. Vamos ouvir esse cântico e depois nós vamos nos preparar para o nosso momento de reflexão. Na face da terra não hei de ver guerra, matar meu irmão. Um dia não sentirei dores, nem hei de ver flores pisadas no chão. É tua canção, segue rumo à eternidade de felicidade, canta então, pois dias melhores virão. Um dia não mais as fronteiras serão as barreiras de cada país. Um dia a humanidade, achando a verdade, será mais feliz. Se Cristo Jesus é tua canção.
segue rumo à eternidade de felicidade canta então, pois dias melhores virão. Exatamente, meus amados irmãos e irmãs. Dias melhores virão. A ordem vai prevalecer sobre esse caos. Esses sinais, estes homens e mulheres que estão nos hospitais, salvando vidas, fazendo de tudo, colocando em risco a própria vida para proteger as pessoas. Estes homens e mulheres, esses brigadistas que estão apagando fogo, fogo que alguém colocou, enquanto alguns põem fogo na natureza, outros passam dias e horas para apagá-lo. Enquanto há pessoas que não querem o bem, há pessoas devotadas, alimentando os animais. Se há pessoas assim, é porque a ordem vai prevalecer. Se há pessoas honestas, é porque a honestidade vai vencer. Se há pessoas que querem o bem, é porque o amor triunfará. Levante-se agora para acreditar, para confiar. Descanse o seu coração, porque temos a certeza. Atravessamos dias muito difíceis, mas os dias melhores vão voltar e nós celebraremos. Portanto, descanse seu coração, confie no poder de Deus. Deus está presente na história, na nossa história, na sua história pessoal. Deus se faz presente. Continue atento, continue olhando as notícias, as reportagens. Não fuja, nós não somos de fugir, mas olhe para os sinais da presença de Deus. Veja quantas pessoas maravilhosas, dispostas e devotadas nós temos. Inspire-se nelas e continue fazendo o seu melhor. Vamos orar por esses brigadistas, vamos orar pelos médicos, pelos enfermeiros, vamos orar por todas as pessoas em nosso país que não se curvam à corrupção, que não se curvam ao egoísmo, que não se curvam ao medo, que não se curvam à desesperança. Vamos orar por todas as pessoas que não se curvam à ganância, que não se curvam ao quietismo, que não se curvam ao desânimo, mas que todos os dias se levantam conscientes da missão que Deus colocou no lugar delas. Junte-se comigo, oremos por estas pessoas para que a ordem possa prevalecer, que a vontade de Deus se faça presente por meio da minha, da sua vida, das nossas vidas. E no seu espaço, seja no seu trabalho, aí na sua casa, lá onde você se encontra, naquilo que você faz, você vai continuar fazendo com o melhor amor do seu coração. E dias, por causa disso e por causa do poder de Deus, dias melhores virão. Deus Todo-Poderoso, Pai querido, nós queremos hoje te louvar, te bendizer. No meio de tantos sinais de morte, de dor e destruição, nós queremos hoje te louvar pela vida de milhões de pessoas que estão na linha de frente, no combate aos incêndios, no combate à dor, no combate a esta pandemia, no combate à violência, no combate à corrupção, no combate à ignorância, no combate ao ódio. Ó Pai querido, milhões e milhões de pessoas nos enchem o coração de esperança, porque estão fazendo melhor. Professores que vão até a casa dos alunos levar material para estudar. Seguranças militares, pessoas que trabalham procurando diminuir a violência nos centros urbanos. Médicos, enfermeiros, assistentes, pessoas que estão combatendo esta pandemia. Muitos já perderam a vida, mas muitos continuam se esforçando. Brigadistas, pessoas que trabalham no meio ambiente, pessoas que estão ali procurando salvar animais, a nossa flora, a nossa floresta. Ó Pai querido, milhões e milhões de pessoas
pessoas que estão nas igrejas, pessoas que estão nos lares, nos asilos, pessoas que estão nos mais diferentes espaços da nossa sociedade, fazendo o seu melhor, às vezes nos dando um sorriso, às vezes nos estendendo a mão, às vezes nos auxiliando, por todas as pessoas que não se curvaram à morte, que não se curvaram, ó Pai querido, à dor, que não se curvaram à corrupção, ao egoísmo, a todos os sinais de morte e tristeza, mas que procuram construir com as suas vidas o testemunho de uma sociedade melhor. Pedimos que o Senhor continue fortalecendo. Nós lembramos dos enfermeiros, dos profissionais da saúde, da segurança, os profissionais do judiciário, os profissionais que estão ali no meio ambiente, os brigadistas, alguns são voluntários, pessoas que estão, ó Deus amado, fazendo de tudo para este país sair desta crise. Pedimos que o Senhor as abençoe e nos abençoe também, e nos faça descansar, e nos faça acreditar que a ordem vence o caos. O teu poder vence a morte. O bem prevalece, porque é maior a quantidade de pessoas que estão contigo do que aquelas que querem destruir. Portanto, meu Deus, fortalece a tua igreja espalhada pela face da terra. Fortalece homens e mulheres que, mesmo sem te conhecer, doam a sua própria vida, porque sabem que a natureza é sagrada, sabem que a vida é dom de ti, sabem que a vida precisa ser preservada. Encoraja todas essas pessoas, ó Pai, porque são bênção, são instrumentos, são a tua presença no meio da história. E nós, que também precisamos ser fortalecidos, pedimos a tua ajuda, pedimos a tua graça. Não nos deixe ficar entristecidos, não nos deixe ficar parados, quietos, mas nos ajuda também a fazer o nosso melhor, para que dias melhores, repletos da tua bênção, possam vir na nossa história e na história do nosso país. Assim nos abençoe, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, descanse em Cristo. Nós vamos vencer esta pandemia, vamos vencer os incêndios, vamos vencer a tragédia, vamos vencer a corrupção, vamos vencer o medo, vamos vencer o ódio, vamos vencer a ganância, vamos vencer o desânimo, a preguiça, a má vontade, vamos vencer todo este caos e dias melhores virão. Que Deus te dê uma semana abençoada, uma semana de descanso para aqueles que vão poder viajar, para aqueles que vão ficar em casa, uma semana de proteção, para aqueles, onde quer que estejam, na linha de frente, nas brigadas, cuidando da nossa sociedade, protegendo aqueles que espalham amor. Uma semana muito abençoada, de muita paz, de muito descanso e de muita novidade. Dias melhores virão. Amém. Que Deus te abençoe.